Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns conceitos, começando pelo conceito de eurocentrismo. O eurocentrismo corresponde a uma expressão que emite a ideia no mundo como um todo de que a Europa e seus elementos culturais são referência no contexto de composição de toda uma sociedade moderna. De acordo com diversos estudiosos e analistas, essa perspectiva se mostra como uma doutrina que toma a cultura europeia como pioneira da história. Dessa forma, se enquadra como uma referência mundial para todas as nações, como se apenas a cultura europeia fosse útil e verdadeira. Essa ideologia de centralidade cultural europeia teria ganhado uma proporção tão grande que, dentro e fora da Europa, existe a visão de que essa representa toda a cultura ocidental do mundo. No entanto, esse fechamento cultural é negativo, uma vez que não leva em consideração as inúmeras culturas de civilizações que acabam contribuindo para a diversidade sociocultural do mundo, principalmente daquelas nações que foram colonizadas pelos europeus a partir do século XV. Apesar desse processo recentemente estar recebendo uma série de questionamentos e críticas contrários na própria Europa e em outras sociedades globais, mesmo assim, isso continua ocorrendo. Um exemplo mais claro disso é a divisão do planeta Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, uma vez que o meridiano principal de mudança de data está localizado em município na periferia de Londres, chamado de Greenwich. Outro conceito que ganha destaque nesse contexto é etnocentrismo. Por meio do etnocentrismo, existe a visão de que a cultura, valores e crenças de um grupo são superiores aos de outros, usando-os como padrão para julgar o mundo. Essa perspectiva pode levar ao preconceito, discriminação e à incapacidade de entender outras culturas como válidas e diferentes, e não inferiores. O termo derivado do grego ethos, povo, nação, e centrismo, centro, significa povo no centro. Existe uma espécie de visão de superioridade. Por essa visão, existe a crença de que a própria cultura é a correta, a mais avançada ou mais civilizada, enquanto as outras são vistas como atrasadas, inferiores ou incompletas. Julgamento unilateral é outro elemento. Outras culturas, práticas e comportamentos são avaliados a partir dos padrões da própria cultura, em vez de seus próprios méritos. Origem do preconceito. O etnocentrismo pode ser uma forma de preconceito que leva a atitudes xenofóbicas, racistas e discriminatórias. Por exemplo no cotidiano, pode se manifestar em piadas depreciativas sobre sotaques regionais, na visão de que africanos são apenas pobres e famintos, sem considerar o impacto da exploração colonial, ou na ideia de que um país é mais desenvolvido e civilizado que outro, com base em suas próprias referências. Orientalismo é a forma como o Ocidente estereotipou e construiu o Oriente,
principalmente através do colonialismo, vendo-o como exótico, atrasado e inferior. O termo abrange tanto os estudos acadêmicos, artísticos e culturais europeus sobre o Oriente entre os séculos 13 a 20, quanto a crítica de Edward Said, que demonstra como essas narrativas serviram para legitimar a dominação colonial. A crítica de Said destaca que essa é uma construção ocidental que unifica uma vasta diversidade de culturas em um conceito homogêneo e usa como oposto ao Ocidente, que se vê como racional e progredido. Contexto cultural e histórico. Período inicial. O interesse europeu pelo Oriente começou no século XVIII, com um fascínio por paisagens, culturas e povos do Império Otomano e outras áreas colonizadas pela Grã-Bretanha e França. Desenvolvimento artístico. Surgiram estilos artísticos e obras que retratavam cenas orientais, frequentemente de forma idealizada, sensualizada e estereotipada. Construção de uma identidade oposta. O conceito de Oriente foi construído como um outro em relação ao Ocidente, associando-se a características como o místico, o despótico e o arcaico, enquanto o Ocidente se definia pela racionalidade e pelo progresso. A crítica de Edward Said. Obra fundamental. A crítica moderna ao orientalismo é denominada pelo livro de Edward Said, Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente. A análise crítica. Said analisa como textos acadêmicos e artísticos foram usados para criar uma imagem do Oriente que justificasse a dominação imperialista, retratando os povos orientais como inferiores, que necessitavam ser civilizados pelos europeus. Heterogeneidade ignorada. Essa visão ignorou a vasta diversidade de povos, idiomas, religiões e culturas que existem no Oriente, agrupando-os de forma homogênea e imprecisa. Perspectivas atuais. Visão crítica. O orientalismo é hoje amplamente visto como uma forma de pensamento colonialista que perpetua estereótipos e desigualdades. Globalização e contranarrativas. A globalização permitiu a exposição de diversas culturas orientais ao Ocidente, o que contribuiu para desconstruir a visão orientalista, arcaica, e criar uma compreensão mais precisa e menos etnocêntrica. Então, gostaram do conteúdo? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais. Tchau, tchau.